E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. Antes de começar a nossa leitura bíblica de hoje, eu quero fazer uma observação porque esse vídeo vai ser postado no Instagram. E por que eu vou postar hoje no Instagram? Devido ao último vídeo que eu postei, tive alguns comentários e entre eles um ficou martelando na minha cabeça. Eu sei que a pessoa falou comigo com ironia, claro, né? Como uma crítica, mas isso ficou martelando na minha cabeça. E essa pessoa tem razão em determinado ponto, né? Eu não posto aqui as minhas reflexões bíblicas, esse meu projeto, que depois eu vou explicar para vocês, porque cada rede social que eu tenho eu uso para um propósito, mesmo porque dá muito trabalho ficar postando em vários lugares. E esse meu projeto, ele é simplesmente para que eu registre essa minha caminhada. E eu orei com Deus que aqueles que Ele quisesse, que Ele direcionasse para essas minhas redes sociais. E qual foi esse comentário que foi feito, né? Esse comentário feito a mim, né? Essa mensagem enviada a mim. Essa pessoa me enviou várias mensagens e uma delas, aqui ficou martelando na minha cabeça, eu até anotei aqui. Ela disse assim: para quem tem conhecimento da verdade, seria bom tom espalhar imensurável conhecimento. Antes de iniciar, eu quero dizer que a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. E ela está certa. Eu preciso anunciar Jesus Cristo. Eu faço isso na minha vida, faço isso para aqueles que convivem comigo e sempre estou espalhando isso nas minhas redes sociais, cada uma de uma maneira diferente. Mas essa verdade, Jesus Cristo, ele é revelado aonde? Como podemos conhecer plenamente a Cristo? Através da sua palavra. A Bíblia está velhinha, mas através da sua palavra. É aqui que a gente conhece plenamente a verdade. E eu resolvi trazer para o Instagram. Não que eu vou postar aqui, eu não vou postar aqui. Todos os dias que eu fizer essa leitura. Mas quem quiser pode ir até essas outras redes sociais, se tiver o interesse de me conhecer melhor e conhecer melhor a palavra de Deus, né? Porque de certa forma eu me comunico ali e você pode ter uma ideia de como eu sou, né? De como eu me comunico. E quem sabe tirar algum preconceito que há na sua mente. Infelizmente essa pessoa me bloqueou, eu a respondi, só que ela não chegou a ver, eu a convidei para me acompanhar. Eu sei que ela falou com ironia, mas se um dia você vê esse vídeo, está aberto o convite. E onde é que estão esses vídeos? Onde é que eu estou postando essas leituras bíblicas? Estou postando naquela rede que começa com T, termina com K, e no YouTube. E é o mesmo nome do Instagram. Se você tiver interesse, se você não achar, me manda mensagem que eu te mostro, se tiver interesse. Então, qual é o projeto? O projeto é ler a Bíblia inteira de forma cronológica, ou seja, de acordo com os acontecimentos. Então, eu já iniciei esse projeto e hoje nós vamos iniciar aqui o livro de Jó. Ontem a gente parou em Abrão, né? Quando surgiu Abrão ali, filho de Terá. E aí, como estamos lendo em forma cronológica, nós vamos suspender um pouquinho lá em Gênesis e vamos pular para o livro de Jó. E aí, como funciona? Eu leio a Bíblia direto na Bíblia, os capítulos,
Depois eu faço uma pequena reflexão e finalizo com uma oração. Então, vamos iniciar. Livro de Jó, capítulo 1. A virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. As aflições e a paciência de Jó. Capítulo 13, versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. Vamos ler até o 5. Não lembro se eu falei, mas vamos ler Jó de 1 a 5. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o salto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Capítulo 3. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz, e a luz não vem, que não vem as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos? Para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Elifaz repreende a Jó. Capítulo 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te
enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens. Sobrevieram-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados contra a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Ele faz, exorta Jó a que busque a Deus. Capítulo 5. Chama agora. Haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe o faminto a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem que nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra, e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado. E quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberá também que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade como a erva da terra.
Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Então, o que é que vimos aqui no que lemos hoje? Nós iniciamos a história de Jó. Jó é famoso. Eu acho que todos conhecem a história de Jó, o homem que sofreu, tanto que a gente tem um ditado, né? Que ele está sofrendo que nem Jó. Então, é aquela pessoa que só está sofrendo um mal muito grande, muito difícil de suportar. Ou também tem outro ditado, né? Ah, aquele ali tem paciência de Jó. Por quê? Porque Jó era um homem justo, íntegro, sofreu as piores catástrofes na sua vida e mesmo assim não blasfemou. E hoje nós iniciamos essa história. Nós vimos aqui no primeiro capítulo, né, que Jó era muito rico. E apesar de ser muito rico, o mais rico do Oriente, ele era muito temente a Deus. E Deus, ele usava ele como exemplo lá no céu. E Satanás, né, veio junto a Deus, desafiando a Deus, né? Deus mostrou o servo Jó e Satanás colocou em xeque a palavra de Deus, que dizia que Jó era íntegro. Disse que Jó só era íntegro porque Deus o comprava. Então, aqui neste caso, Deus permitiu que Satanás tocasse Jó. Não porque Jó tinha pecado ou porque Jó merecia, mas porque Deus foi afrontado por Satanás por causa da boa conduta de Jó. E Deus, ele conhecia o coração de Jó. E ele sabia que Jó era íntegro. E que acontecesse o que acontecesse, ele jamais blasfemaria contra ele. Então Deus permitiu que Satanás tocasse a Jó para que Jó fosse um testemunho de integridade, para que a palavra de Deus fosse validada perante aqueles outros filhos de Deus que estavam ali, né? Satanás, ele questionou perante outros filhos de Deus ali no céu. Então, a palavra de Deus ficou em xeque. Deus deixou que Satanás visse, né, que Jó realmente era um homem íntegro. E vimos aqui no capítulo 3 que Jó amaldiçoou o seu nascimento. Então, veja, Jó, ele amaldiçoou o nascimento. No meio de tanto sofrimento, ele tinha perdido tudo, inclusive a sua saúde. Sua mulher já tinha o rejeitado, né? Ele estava sozinho e ele acaba por amaldiçoar seu nascimento. Não blasfema contra Deus, mas começa a assumir aqui aquela postura vitimista de quem está sofrendo, mas jamais se volta contra Deus. E no capítulo 4, vem Elifaz, o amigo de Jó, que eu creio, né? Dá pra ver aqui que era amigo de verdade, porque a gente viu aqui que foram 3 amigos até Jó, quando souberam da catástrofe que tinha acontecido com ele, e eles choraram e passaram 7 dias em silêncio ali junto com Jó. Só que ele faz uma leitura errada, como a maioria de nós acaba fazendo. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a primeira coisa que a gente pensa é: pecou. Tem alguma coisa errada, fez alguma coisa errada, plantou alguma coisa errada. E nem sempre é assim. A história de Jó é prova viva, que nem toda tribulação, nem toda dificuldade, nem toda desgraça que a gente vive é por causa de pecado nosso. Muitas vezes é para que seja manifesta a glória de Deus, como foi aqui no caso de Jó. E no capítulo 5, Elifaz continua com a sua exortação. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje, diante dessa palavra? Nós vimos que Jó, ele sofreu o inimaginável e ainda assim
não blasfemou contra Deus, não pecou, não foi buscar jeitinho de contornar a situação, simplesmente aceitou a situação. Aceitou, olha o que diz Jó 1:21, que foi que Jó falou quando aconteceu toda a tragédia na vida dele. Levantou a mão para o céu e disse: o Senhor deu, o Senhor o levou. Bendito o nome do Senhor. Então Jó, ele escolheu confiar no juízo de Deus, no juízo, na sabedoria, no juízo não no sentido de castigo, mas na sabedoria de Deus, nos propósitos de Deus para a vida dele. Ele até disse lá na frente: mulher, vamos aceitar o bem de Deus e não o mal? Então ele se resignou, se conformou com o que estava acontecendo com ele, decidiu confiar em Deus, esperar em Deus. E isso é o que Deus nos chama a fazer hoje. Deus nos chama a não abandonar a fé em Deus nos momentos de escuridão, nos momentos de tormenta, nos momentos de aflição, nos momentos de fragilidade, nos momentos até de desespero. Deus nos chama a manter viva a nossa fé nele, confiar que mesmo em meio à dor, Deus está presente, Deus está no controle, há um propósito. Vamos continuar como Jó, louvando mesmo em meio às aflições. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, bom e misericordioso, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pelo fôlego de vida, Senhor, te agradecemos porque Tu és bom, porque te conhecemos, porque podemos confiar em Ti, porque Tu és fiel. O Senhor não mente, o Senhor não é filho do homem para mentir e nem voltar atrás na Tua palavra. E em Ti podemos confiar. Te louvamos porque Tu és rocha, Tu és escudo, Tu és o nosso protetor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de sermos como Jó, termos a capacidade de Te louvar, de Te reconhecer, mesmo em meio às aflições. Confiar em Ti, mesmo estando em meio a trevas, sabendo e confiando que o Senhor está conosco, o Senhor está no controle e o Senhor nos livrará. Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.